Olá! Assista agora. TV Espírita Nosso Lar. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Acompanhe a nossa programação diariamente. TV Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo. Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida nesta quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2025, em nossa série Relembrando Chico Xavier. Estamos fazendo um estudo do livro O Evangelho de Chico Xavier, que foi escrito pelo companheiro Carlos Bacelli. Hoje nós vamos adentrar a frase número 18. Quero lembrar a todos que o nosso programa de hoje também é transmitido em parceria com a TV Espírita Nosso Lar, de Vitória da Conquista, na Bahia, e também transmitido pelas ondas do rádio da Web Rádio Espiritismo e Vida. Então nós vamos para a vinheta da TV Espírita Nosso Lar e voltamos para a nossa prece inicial. Conheça a TV Espírita Nosso Lar. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. TV Espírita Nosso Lar. Compartilhe. Filosofia, espiritualidade e ciência no mesmo lugar. Amado Jesus, queremos te agradecer por mais esta oportunidade, por mais este encontro. Agradecer aos queridos Cairbar de Souza Schutel e André Luiz, mentores e patronos espirituais do programa e da Web Rádio Espiritismo e Vida. Agradecer aos companheiros da TV Espírita Nosso Lar, de Vitória da Conquista, e todos os demais que têm a oportunidade de assistirem a este encontro. Agradecer com muito carinho a todos aqueles que posteriormente terão a possibilidade de poder também assistir a este encontro num outro dia e horário. E é claro, Senhor, agradecer mais uma vez a Ti pela bondade, pelo carinho e pela oportunidade que nos dá de poder aprender um pouco mais a respeito da doutrina, do Teu Evangelho e também do querido médium Chico Xavier. Sê conosco, Senhor, na noite de hoje e em toda a nossa caminhada, hoje e sempre, que assim seja. Desde que os espíritos simpáticos são levados a se unir, como se explica que entre os encarnados a afeição frequentemente exista apenas de um lado, e o amor mais sincero seja recebido com indiferença e mesmo com repulsa? Questão número 939, de O Livro dos Espíritos. Transmissão ao vivo, nesta segunda-feira, dia 17 de fevereiro, às 21h, com Derni Oliveira, da Bahia, e Max Lânio, de Brasília. Uma realização TV Espírita Nosso Lar. Aproveite e se inscreva em nosso canal no YouTube. Então, como eu disse a todos vocês, hoje nós vamos falar da frase número 18 do livro O Evangelho de Chico Xavier, escrito pelo Bacelli. Este livro é da editora Didier, lá de Votuporanga. E a frase número 18, como a da semana passada também, é uma frase muito curta, mas que traz para nós uma reflexão muito profunda e muito interessante. O Chico diz assim: os espíritos, por enquanto, não têm condições de uma mais ampla abordagem da vida num mundo espiritual. O cérebro dos médiuns está programado para não receber
mais. Muito interessante essa colocação do Chico, porque há uma necessidade muito grande por parte de todas as pessoas, até nos dias de hoje, de conhecermos um pouco mais sobre a vida espiritual. Então, nós acreditamos na reencarnação, acreditamos nas vidas sucessivas, acreditamos, sim, que já vivemos algumas vidas e hoje estamos aqui novamente e, com toda certeza, viveremos outras pela frente para podermos nos enriquecer, tanto materialmente, quanto moralmente e espiritualmente também. E essa busca incessante por maiores informações, ela é muito comum por parte do ser humano. O que, na verdade, nos espera na vida espiritual? O que, na verdade, nós vamos encontrar após o nosso desencarne? De que maneira vamos nos ver a nós mesmos a partir do instante em que despertarmos no mundo espiritual? Sabemos perfeitamente, pela bondade divina, que não nos é dado lembrar das encarnações anteriores. Nós, muitas vezes, podemos ter alguma intuição, podemos ter algum tipo de percepção, mas, na verdade, não sabemos a fundo aquilo que fizemos, onde estivemos, na última reencarnação, na penúltima, na antepenúltima e assim por diante. É uma oportunidade que Deus nos dá em não lembrar, para que, ao nos reencontrarmos com espíritos e almas aqui encarnadas como nós, possamos realizar uma tarefa natural e simples de aperfeiçoamento através do trabalho, do bem, da caridade, do amor e do perdão. Até porque, se nos lembrássemos sempre e de tudo o que realmente aconteceu lá atrás, provavelmente nós não teríamos condições de aceitar muitas coisas daqueles que estão no mundo espiritual ou estão na vida material conosco na atualidade. Teríamos muita dificuldade de amar, de compreender, de perdoar, de entender. Então, por uma questão de caridade, de misericórdia para com todos nós não vamos nos lembrar, mas nós poderemos ter aí algum tipo de lembrança, algum tipo de intuição, de inspiração, quando verdadeiramente nós nos analisamos interiormente. Então vejam como que essa colocação do Chico, na frase número 18, ela vem como que responder a esses anseios que todos nós, cotidianamente, colocamos no contato com os médiuns, no contato com os espíritos que se comunicam através desses médiuns. Lembro-me perfeitamente de companheiros que faziam parte do nosso grupo, ou então nas reuniões que eram realizadas no Grupo Espírita da Prece, como também os trabalhos de Natal, realizados todos os fins de ano, lá em Uberaba, muitas pessoas, ao se defrontarem com o Chico, tinham um interesse muito grande que o Chico lhes falasse questões íntimas e particulares a respeito de outras encarnações, de vidas passadas. Acredito particularmente que, em determinados casos, o Chico até teria condições de dizer. Eu sempre brinco que, quando nós nos aproximávamos do Chico, o Chico era como uma máquina de raio-x que, ao passar os olhos,
nos conhecia perfeitamente, sabia perfeitamente quem era aquele espírito que estava diante dele. Mas por uma questão até de caridade, de misericórdia, de bondade e de amor, o Chico muitas vezes se limitava a falar algumas pequenas coisas, principalmente no incentivo para que a pessoa se preocupasse mais com a vida presente, buscando nela o trabalho no bem e na caridade e preparando-se, quem sabe, para uma vida futura, numa próxima encarnação, voltar em condições ainda melhores do que aquela em que ele estava vivendo neste momento. Então vejam que essa preocupação, essa interrogação, essa curiosidade, ela faz parte em todos os lugares em que nós temos a possibilidade de nos defrontar com a questão da espiritualidade, com a questão do contato com os espíritos. Vemos na casa aqui em que trabalhamos, em Pindamonhangaba, muitas pessoas que vão até o centro espírita e a primeira pergunta que fazem, muitas vezes, é se elas poderão conversar com um espírito. Se elas terão a possibilidade de ter algum tipo de diálogo com um espírito. E é claro, essa pessoa está acreditando que ali há um médium devidamente preparado, devidamente qualificado, e que irá atendê-la de forma particular, e que tanto o médium como o espírito que com ele se comunica estarão à total disposição durante o tempo que for necessário para que ela faça todas as perguntas que deseja e para que aquele espírito resolva todas as questões pendentes ali na sua vida, naquele instante. Em outros momentos, no departamento de atendimento fraterno, quando ali estamos entrevistando as pessoas, muitas vezes também, queridos amigos e amigas perguntam se eles terão a possibilidade, depois que fizerem o tratamento espiritual através do passe, se terão a possibilidade de conversar com algum médium ou se terão a possibilidade de conversar com algum espírito. Então, essa curiosidade, esta necessidade, esta vontade, no meu modo de ver, reflete um pouco da nossa falta de confiança e da nossa falta de fé. Sempre precisamos falar com os espíritos, para que possamos ter certeza de que realmente estamos sendo atendidos em nossas necessidades. E é importante lembrar também que normalmente essas pessoas que buscam esse tipo de contato mais íntimo, mais pessoal com o médium e com o espírito comunicante, muitas vezes não aceitam, não compreendem determinadas questões que são colocadas pelo próprio médium ou pelo próprio espírito. Sabemos que ainda nos dias de hoje, vamos encontrar em casas espíritas, em casas espiritualistas, médiuns dotados de mediunidade, de incorporação, que muitas vezes fazem atendimento particular para as pessoas que os procuram. Entidades que com eles se afinam, fazem um trabalho de amparo e de ajuda àqueles que ali vão buscar um pouco de consolo e um pouco de paz para seus corações. Mas vejam que esse tipo de trabalho, com o passar do tempo, ele vem se diluindo, como também o trabalho de cura. São situações que vão sendo já colocadas como algo ultrapassado na comunicabilidade com os espíritos.
Nós, com certeza, chegaremos a um tempo em que, através da intuição, através do trabalho íntimo do nosso pensamento, conseguiremos facilmente nos comunicar com esses espíritos que nos rodeiam no dia a dia da vida. Teremos a possibilidade de nos comunicar com entes queridos que já partiram, que já voltaram à pátria espiritual. Teremos a possibilidade, de uma maneira mais ampla, amparar e ajudar espíritos necessitados, orientando-os através do pensamento, para que se encaminhem a determinado templo religioso ou a determinada casa espírita, para que recebam ajuda espiritual. Então, o avanço do planeta, o avanço da tecnologia, também inclui o avanço da nossa comunicabilidade com o plano espiritual. Antigamente era muito comum nós irmos a uma casa espírita e éramos atendidos por um determinado médium, o dono do centro espírita, ou a pessoa mais graduada e mais responsável daquela casa espírita, e ela, incorporada ou não, atendia individualmente as pessoas. Então, raramente hoje encontramos esse tipo de situação, que tem a ver, como eu disse, com essa questão 18 do livro O Evangelho de Chico Xavier. Os espíritos, por enquanto, não têm condições de uma mais ampla abordagem da vida no mundo espiritual. O cérebro dos médiuns está programado para não receber mais. E vejam como é interessante esta colocação do Chico, ainda mais interessante, porque quando olhamos ao tempo de Kardec, quando da codificação da doutrina espírita, Kardec foi recebendo o amparo e a assistência do Espírito da Verdade, como também de toda aquela gleba de espíritos que o ajudaram no trabalho de codificar a doutrina espírita através das 5 obras principais, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. E, claro, obras póstumas e os demais livros que Kardec deixou, como também toda a coleção da Revista Espírita. Naquele instante, Kardec, ele teve um limite. Olha que interessante. O Kardec, ele teve um limite de não ter a possibilidade de adentrar com mais profundidade na questão da vida espiritual. O trabalho daquele momento de Kardec, do Espírito da Verdade e dos demais espíritos que compunham esse grupo, era exclusivamente codificar a doutrina, trazer à luz da humanidade os ensinamentos dos espíritos, mostrando a questão da reencarnação, da vida após a morte e tudo que nós já conhecemos através do estudo. Pouco se fala, pouco se aborda com relação à vida espiritual. Passado esse período, vemos a partir de 1910 a chegada do médium Chico Xavier. E os espíritos foram trazendo, através das mensagens, os primeiros livros, falando um pouco mais a respeito da codificação, falando um pouco mais deles próprios e falando um pouco mais a respeito do mundo espiritual. E nós destacamos aí 2 figuras importantes falando do mundo espiritual. Primeiro, André Luiz. André Luiz, com certeza, é o espírito
que de uma forma muito grande e profunda nos traz uma abordagem enorme a respeito da vida espiritual. Contando da sua vida material, do seu momento de desencarne e depois naquela série de mais 13 livros, porque o primeiro foi Nosso Lar, os outros livros, André Luiz então começa a ter uma abordagem mais ampla, mostrando as inúmeras diversidades existentes no mundo espiritual. Então, André Luiz foi esse pioneiro que trouxe a todos nós, espíritas, espiritualistas, e até mesmo aqueles que não são espíritas, mas que se afinam aos conhecimentos da doutrina, gostam de ler, ele foi o pioneiro a nos trazer informações referentes à vida espiritual. Falando de Nosso Lar, falando de tudo aquilo que nós encontramos em Nosso Lar, falando a respeito de como é essa formação dessa colônia chamada Nosso Lar, falando de inúmeras outras colônias, falando de inúmeras outras situações, falando de médiuns, falando de mediunidade, falando de casa espírita, falando do Evangelho no Lar, enfim, inúmeras abordagens a respeito da vida espiritual. O segundo que me chama a atenção, trazendo também informações muito significativas a respeito da vida espiritual, ou do mundo espiritual, é o irmão X, o nosso querido Humberto de Campos. E o irmão X, através dos seus livros, todos eles são crônicas, como ele realmente ele se mostra nesses livros como um repórter que vai investigar, que vai entrevistar, que vai observar determinadas personalidades que haviam desencarnado, determinadas situações que faziam e fazem parte da nossa vida comum, como também determinadas questões que têm a ver com a vida de Jesus, com o seu trabalho, juntamente com os apóstolos naquela época. Então, esses dois espíritos trazem para nós uma abordagem muito profunda, muito bonita e muito carinhosa a respeito da vida espiritual. Primeiro André Luiz e depois o nosso querido irmão X, Humberto de Campos. Então, vejam que mesmo em André Luiz e mesmo em Humberto de Campos, nem tudo que muitas vezes fustiga na nossa mente, fustiga no nosso coração em querer saber, em querer compreender, em querer entender, não foi revelado. E não foi revelado porque, como diz a frase 18, o cérebro dos médiuns está programado para não receber mais. E, é claro, os espíritos, eles também sabem perfeitamente o limite até onde eles podem oferecer informações a respeito da vida espiritual. Quando nós, por exemplo, lemos o Livro dos Espíritos, existem ali questões que foram trabalhadas por Kardec através de 3, 4, 5, 6 perguntas. E chega um determinado instante que os próprios espíritos falam a Kardec que ali é o limite. Não há como mais oferecer informações. E isso acontece até porque nós não estamos devidamente preparados para entender outras coisas,
compreender outros mistérios que até então a nossa evolução moral, material e espiritual não nos permite. Nós, por exemplo, sabemos que há muitas moradas na casa do Pai, ou seja, que os mundos são habitados. Mas nós vamos à Lua, vamos a Marte e não vemos nada, não encontramos nada, absolutamente nada. Mas o próprio Chico e tantos outros espíritos nos falam da vida de uma forma diferente da nossa, existente naquele local. Quando pegamos, por exemplo, um livro de Camille Flammarion, onde ele faz, em Desprendimento do Sono, uma viagem, e ali ele vai buscar informações no plano espiritual. O livro se chama Urânia, é da Febe. É um livro de Camille Flammarion, um livro que ele mesmo escreveu, contando a sua experiência. O que nós vamos observar? Ele ultrapassando as barreiras do planeta, indo a outras dimensões, a outras galáxias, a outros mundos, mostrando ali para nós vidas completamente diferentes daquela que conhecemos. A ele foi permitido esse conhecimento. A ele foi permitido essa experiência. Mas também teve um limite, onde ele teve que parar e voltar para a vida material aqui na Terra, naquele instante de desprendimento. Então, muitas vezes, não adianta nós ficarmos atrás de médiuns, de videntes, daqueles que leem as mãos, daqueles que recebem intuição, inspiração, tentando obter informações que com certeza não nos serão fornecidas. E olha que eu estou falando de situações sérias, de lugares sérios, de médiuns também sérios. Se formos então a um lugar qualquer, fatalmente seremos enganados, porque a mediunidade faz parte de todos nós, em menor ou maior transmissão, em menor ou maior capacidade. Podemos encontrar um lugar sério, com um médium sério, um espírito ainda mais sério, e fazermos inúmeras perguntas. O que nós vamos encontrar? Uma determinada barreira no médium, que não está devidamente preparado para receber mais informações estas mais profundas, para passar àquele ou àqueles que estão junto dele. E em outros momentos, vamos encontrar um médium que o próprio espírito, por uma ordenação superior do plano espiritual, o próprio espírito vai até um determinado ponto. A partir dali, não vai mais. Então, com certeza, nesta questão 18, nesta frase 18 do Chico, alguém provavelmente estava indagando ao Chico
se os espíritos não poderiam dar mais informações, se os espíritos não poderiam falar mais e mais a respeito de tantos assuntos. Quando íamos a Uberaba, as pessoas queriam saber dos políticos, da política, do Brasil, do mundo, do futuro, da sua vida anterior, da sua vida presente, qual é a melhor profissão, qual é o melhor ficar casado ou ficar solteiro. Eram inúmeras indagações feitas ao Chico. E normalmente saíam com aquele ponto de interrogação sobre a cabeça. Porque normalmente o Chico, pela sua experiência, pela sua capacidade mediúnica e pela sua alta simbiose com os espíritos superiores, principalmente com Emmanuel, o Chico sabia perfeitamente não desviar a conversa, mas o Chico muitas vezes jogava aquele verde para que nós voltássemos para casa e ficássemos tentando colher o maduro daquilo que ele tinha falado. Era uma maneira de pensar, de refletir, de entender que determinadas posturas, determinadas colocações, determinadas situações dependem única e exclusivamente de nós mesmos e não do plano espiritual. Nós não podemos, de maneira nenhuma, transferir para o mundo espiritual a responsabilidade que nos cabe, a responsabilidade que é nossa. Nós temos ajuda, nós temos inspiração, nós temos intuição, nós temos as mensagens de psicofonia e psicografia, nós temos um livro que nos chega à mão, uma mensagem que nos chega à mão, nós temos um sonho, nós temos um encontro com alguém na rua que de repente nos fala palavras que nem imaginávamos que aquela pessoa iria nos falar. Os espíritos, de alguma maneira, tentam nos oferecer o recado necessário. Mas a partir daquele instante, ou seja, do recado necessário, colocar em prática, colocar em ação e ir na busca daquele objetivo e dos resultados daquele objetivo, cabe a nós, não aos espíritos. É muito comum ainda encontrarmos no movimento espírita determinadas situações em que nada se faz sem que determinado espírito dê o parecer. Vamos mudar a cadeira, precisa falar com o espírito. Vamos mudar a cor do centro, precisa falar com o espírito. Vamos fazer tal coisa, tem que consultar o espírito. Vamos fazer tal trabalho, mas tem que consultar o espírito. Nós já passamos verdadeiramente dessa fase. Não estamos mais vivendo este momento. A nossa situação no mundo atual é a situação de colocar em prática a nossa intuição. Nós podemos nos concentrar, fazer uma prece, fazer uma vibração e pedir a ajuda de determinado espírito. Podemos pedir ajuda de um grupo de espíritos, mas não depositar sobre eles a responsabilidade que nos cabe. Porque estamos forçando uma situação, estamos transferindo um compromisso, uma tarefa que é exclusivamente nossa. Ao tempo de Jesus, falar de espíritos era algo até profano. Ao tempo de Kardec, falar dos espíritos foi algo maravilhoso, que abriu os olhos
de milhares de pessoas. Mas ainda havia aqueles que achavam tudo isso profano. Nos dias atuais, falar dos espíritos é uma coisa comum. Até mesmo companheiros de outras religiões acreditam na existência dos espíritos, acreditam numa continuidade da vida. E o mais importante, que também nós não podemos nos esquecer nesse caso, é que os espíritos são pessoas que desencarnaram. Eles são como nós. É claro que, por exemplo, Emmanuel, Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e tantos outros baluartes, Madre Teresa, Gandhi, tantos outros, são espíritos já dotados de muita luz, de muito conhecimento, de muita moral. Mas os demais espíritos são espíritos como nós, que provavelmente podem ter um conhecimento a mais, podem ter uma instrução um pouco maior, mas são espíritos que viveram aqui há pouco tempo, que desencarnaram e que muitas vezes não é dado a eles todo o conhecimento. Quando nós nos aperfeiçoamos ou procuramos nos aperfeiçoar numa determinada matéria, nós estudamos, e quanto mais nós vamos estudando, mais nós vamos vendo que precisamos estudar, porque ainda tem muita coisa a conhecer. A vida espiritual é da mesma forma. E o terceiro ponto que nós podemos colocar como também muito importante é que essa preocupação desenfreada com o que eu fiz, com o que eu fui, onde eu vivi, quantas encarnações já tive, quando foi a última, quando foi a penúltima, enfim, todas essas questões que ficam fervilhando em nossa mente, nos prendem a um passado que já se foi. E Emmanuel é muito claro para nós. Por que mexermos em algo que já se foi? Por que cutucarmos em algo que muitas vezes não nos foi tão favorável e tão feliz? O mais importante é o agora, é o aqui, é este momento, esta encarnação. O que tenho feito, o que consegui mudar, o que consegui melhorar e o que eu estou conseguindo preparar para o futuro. E o futuro pode ser amanhã, semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, a década seguinte ou o próximo século. Isso é o importante. Então, que a gente pense muito bem nisso, que nós não fiquemos aí tão preocupados com essas questões, entendendo que há uma limitação para tudo, inclusive para os médiuns e para os espíritos. Os médiuns nem tudo sabem, e os espíritos também nem tudo sabem. Então, da mesma forma, nós também não sabemos. Então, havendo essa compreensão, havendo esse entendimento, nós vamos trabalhando em nós o conhecimento que desejamos, para que, de alguma maneira, amanhã ou depois, estejamos mais bem preparados para as adversidades da vida, para as situações da vida, sejam elas de que natureza for. Então, esta é a mensagem do livro O Evangelho de Chico Xavier, da noite de hoje. É a frase número 18, em que o Chico diz: os espíritos, por enquanto, não têm condições de uma mais ampla abordagem da vida
no mundo espiritual. O cérebro dos médiuns está programado para não receber mais. E para ilustrar a nossa reflexão de hoje, nós fomos procurar no livro Astronautas do Além, é um livro antigo do Chico, uma mensagem de Emmanuel através da psicografia do Chico, e essa mensagem tem como título Vencerás. E ela diz assim: não desanimes, persiste mais um tanto, não cultives pessimismo, centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança, ainda que seja por entre lágrimas. Trabalha constantemente, edifica sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressiones a dificuldade. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. Não desistas da paciência. Não creias em realização sem esforço. Silêncio para a injúria, ouvido para o mal, perdão às ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos. Estuda buscando aprender. Não te voltes contra ninguém. Não dramatizes provações ou problemas. Conserva o hábito da oração para que se te faça luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando. Serve sem apego. E assim vencerás. Mensagem de Emmanuel através do Chico, que está no livro Astronautas do Além, que tem como título Vencerás. Mostrando para nós que não devemos de maneira nenhuma criar esta dependência com o mundo espiritual. Se já acreditamos, se cremos, se temos plena convicção, usemos da nossa fé, da nossa perseverança e do nosso trabalho, fazendo aquilo que nos compete, melhorando a cada dia e sendo a cada manhã uma pessoa renovada, um espírito mais iluminado, trabalhando pelo bem, na divulgação da doutrina e também na divulgação do Evangelho de Jesus. Quero convidá-los. Amanhã, quinta-feira, é o dia do nosso webinário espírita, às 20 horas. Amanhã nós estaremos recebendo o nosso companheiro Rivaldo Sávio de Jesus Lima. Ele é trabalhador do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, lá do Rio de Janeiro. E ele vai nos abordar o tema A Psicologia amparando a espiritualidade.
amanhã, às 20 horas. E aproveito também para convidá-lo, no próximo domingo, dia 16, às 20 horas, na nossa série Estudo Sistematizado, nós vamos iniciar o estudo de um novo livro. Terminamos no último domingo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Por quase 5 anos fizemos este estudo, que está aí no canal, na playlist do Estudo Sistematizado. E a partir de domingo, como eu disse, às 20 horas, nesta mesma série, vamos iniciar o estudo do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do Chico e ditado por Emmanuel. Eu, aqui de Pinda, a Daniela, aqui de Pinda, o César Sátiro, de Sherbrooke, no Canadá, a nossa companheira Vanessa, de Itajubá, o nosso companheiro Vinícius, também de Itajubá, e o nosso companheiro Emerson, de Barra Bonita, Itajubá, Minas Gerais, e Barra Bonita, interior de São Paulo. Nós, este grupinho de 6 trabalhadores, vamos a cada domingo abordar um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna. Convido você a estar conosco, a participar deste encontro, a participar deste estudo, num incentivo ao trabalho da equipe do canal, como também um incentivo a estes companheiros que fazem parte deste estudo. Então, amanhã, 20 horas, o nosso webinário. E domingo, 20 horas, a estreia do estudo do livro Palavras de Vida Eterna. Amanhã, o webinário espírita e domingo, a nossa série Estudo Sistematizado. Agradeço a você, ao seu carinho, a sua bondade. Agradeço pela ajuda na divulgação do canal, da nossa programação, como também na divulgação da nossa web rádio Espiritismo e Vida. Rogo a Jesus paz e harmonia a você, a sua família, ao seu lar, e que o restante da semana seja de muita felicidade e de muitas realizações. Nos vemos amanhã, então, às 20 horas, no nosso webinário espírita. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e que Jesus nos abençoe. Oi, queridos e queridas. Sejam todos bem-vindos à TV Espírita Nosso Lar. Se gostou da nossa programação, compartilhe nas suas redes sociais. Olha, aproveite e inscreva-se em nosso canal no YouTube. Venha nos ajudar a divulgar o Espiritismo pelo mundo. Desde já, muito obrigada.